Tem notícias que te chocam ainda quando você recebe, ele tem que passar aquilo, porque ultimamente tem coisas terríveis que às vezes eu olho assim, como é que o cara consegue falar isso? O apresentador, Sim. depende da O notícia. jornalismo, ele surpreende a gente. Quando a gente acha que já viu de tudo, o jornalismo vem e surpreende. Infelizmente, os fatos surpreendem, né? Negativamente, principalmente. Quando você vê quando um pai é capaz de violar sexualmente uma filha, quando você vê um caso de amigos, vizinhos que brigam e um resolve matar o outro com uma machadada, sabe? Esse tipo de situação, você começa a ver que de fato a palavra está se cumprindo quando o amor iria se esfriar nos últimos tempos, quando as pessoas iam ficar cada vez mais intolerantes, cada vez mais violentas, egocêntricas, egoístas. E você vê na prática, infelizmente, essas fatalidades que acabam se tornando comuns, o que não deveria. O que não deveria, mas você começa a ver no jornalismo que a palavra está se cumprindo, até nesses aspectos. E a tendência, eu nunca posso me surpreender, a gente acaba se chocando, porque são coisas que a gente jamais imaginaria no nosso meio, né? No nosso meio familiar, no nosso meio do ciclo de amigos, mas são situações que acontecem e que você vê como a humanidade está doente, como cada vez mais a humanidade está indo para um caminho sem Deus e começa a tomar atitudes que você desacredita que uma pessoa é capaz de tomar. Você tem que falar. E falar isso não é fácil, né? Trazer essa realidade não é fácil. Eu acho que o momento mais complicado da carreira foi durante a pandemia. Porque diariamente a gente tinha que dar números de mortes, né? No auge da pandemia foi quando eu vim para cá. Eu vim bem no auge. E passar essa informação pesada de quantos mortos, quando o sistema de velórios estava lotado, quando não tinha vaga para cemitério, sabe esse tipo de coisa? Um cenário apocalíptico. Era muito difícil passar essa informação, era muito pesado para o telespectador, sendo que a pessoa já estava trancada dentro de casa, não podia sair, já estava num estado depressivo sem saber o que ia acontecer, numa doença que ninguém sabia como tratar, não existia vacina para isso. Então foi o auge do momento deprê. Mas até nisso, a Hora da Venenosa, por exemplo, veio para quebrar. Era um momento, né, de refresco. E era fácil sair desse... Olha, na TV a gente brinca que nós somos meio bipolar, né? Porque a gente tem que mudar o clima. Eu não posso permanecer, eu não posso me abater e levar isso para todo o programa. Eu tenho que, lógico, mostrar a minha emoção naquele momento da notícia, mas eu não posso estender para as outras. A gente tem que mudar, porque tem notícias boas e tem notícias ruins dentro de um programa. E se eu permanecer com aquele mesmo tom e levar isso, o jornal fica pesado. O apresentador pode trazer uma emoção negativa. Exatamente, o telespectador vai. Então a gente é meio bipolar mesmo. Né? Só que já faz parte para que realmente a pessoa veja que o assunto mudou, que vamos sair daquele clima de velório. A notícia é triste, tem que ser dada, tem que ser passada, mas existe uma outra coisa boa para falar, existe uma outra boa notícia para trazer, uma esperança para um projeto social, algo novo que está acontecendo, um entretenimento bacana que está rolando na região. Então, parece que a gente é meio doido, né? Você está falando há 2 minutos atrás de uma morte, agora você está falando de... O olho lacrimejando e daqui a pouco muda. Agora você está falando que vai ter um show, não sabe? Uma coisa... que é isso? Mas faz parte. Faz parte. E tem o que gerar, tem que levantar o telespectador também, entendeu? Como você falou, não gerar um clima, uma notícia que ele vai digerir e ficar amargurado pro resto do dia. Não, ele tem que saber o que está acontecendo. Ele tem que saber que a realidade é dura e triste, mas ao mesmo tempo ele tem que saber que tem coisas boas acontecendo. E é por isso que eu gosto muito do Balanço Geral. É por isso que eu acho que o Balanço Geral
Ele é um programa jornalístico, é como se fosse uma revista eletrônica que trata de diversos assuntos e não fica esmiuçando a desgraça. A gente, infelizmente, passa a notícia ruim, negativa, de crime, de morte, de doença, porém, tem muitas outras coisas positivas dentro do programa que edificam a vida do telespectador. Principalmente na área da saúde. A gente tem quadro de saúde, que aqui a população, em Santos, por exemplo, quase 30% da população é idosa. Então a gente fala muito de quadro de saúde, de atividades que estão acontecendo para aquele público, comportamento, vagas de emprego para quem está à procura, como você pode se formar, se capacitar como profissional. Tem cursos gratuitos acontecendo, tem muita prestação de serviços no balanço geral. Então a gente mostra muito o lado positivo, o que tem de bom na região. Para você fazer, para você crescer como profissional, para você contar para as outras pessoas. Então, a gente não deixa de dar o que é negativo. A gente precisa passar para mostrar a realidade, né? Porque a gente não pode tapar os olhos para o que está acontecendo, para a criminalidade, não pode tapar os olhos para alguma notícia que traz um pouco de pesar, mas ao mesmo tempo você traz o outro lado que motiva e levanta o telespectador.